Nosso seminário é referente à doença de Charcot-Marie-Tooth. Será apresentado por Adriele, Davi, Isabela, Lauren, Natália, Pamela e Samira. Falaremos sobre a doença, suas variantes, sinais e sintomas, como é feito o diagnóstico, qual o tratamento adequado, de que maneira a fisioterapia auxilia e realizaremos comparações histológicas. A doença de Charcot-Marie-Tooth é uma neuropatia hipertrófica hereditária, caracterizada pela alteração de nervos tanto sensitivos como motores, sendo uma mutação ligada ao cromossomo X no gene CX32 e frequentemente é autossômica dominante. É heterogênea e comum, ocupando o primeiro lugar de afecções neuromusculares hereditárias. Ela apresenta duas variações. A mais comum e frequente é a doença de Charcot-Marie-Tooth do tipo 1, que é uma polineuropatia desmielinizante, ou seja, ela é causada por mutações que vão afetar os componentes da mielina. Uma dessas mutações é a duplicação do gene que sintetiza a proteína periférica da mielina 22, que é esse ppm22. A gente pode ver na eletromicrografia ao lado a bainha de mielina. Ela é composta por uma camada lipoproteica e deriva das células da glia, que no caso do sistema nervoso periférico são as células de Schwann. Essa estrutura tem a função tanto de revestir e proteger o axônio, quanto de ser um isolante elétrico e acelerar o impulso nervoso. Com essa região afetada pela patologia, ocorre uma redução da velocidade de condução elétrica. Bom, uma outra possível causa da doença de Charcot-Marie-Tooth deve-se por uma mutação na proteína zero da mielina, ou denominada PZM. Mas afinal, o que é essa proteína? Ela faz parte da superfamília das imunoglobulinas com função de compactação da mielina e sinalização celular. Entretanto, quando ocorre essa mutação no gene da PZM, a mielina fica menos compactada por causa de um defeito predominantemente no domínio extracelular da PZM, responsável pela manutenção da união das duas membranas. Consequentemente, isso causa variantes clínicas e genéricas das doenças de Charcot-Marie-Tooth, que é o tipo 1B e o tipo 2. Na imagem à esquerda, mostra um diagrama em um corte longitudinal do axônio e suas relações com a mielina, o citoplasma da célula de Schwann e o nó de Ranvier. Agora eu vou destacar para vocês, né, aqui onde está corado em azul, que é a bainha de mielina, que foi secretada pelas células de Schwann que estão ao redor, que é onde vai ser afetado principalmente quando ocorre esse tipo de mutação. Bom, assim como citado anteriormente, existem dois tipos de variação, dois tipos principais de variação da doença de Charcot-Marie-Tooth, que é o tipo 1 e o tipo 2. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tipo 2, que é uma polineuropatia axonal, causada por uma mutação da quiesina. E com isso ocorre um defeito no transporte axonal, no transporte de membranas e na síntese proteica. E é importante ressaltar que, diferente da doença de Charcot-Marie-Tooth do tipo 1, a velocidade de condução do potencial de ação não é afetada nesse caso. Em amarela, aqui ao lado, podemos primeiramente notar o esquema da estrutura de um neurônio. E em amarelo, aqui onde eu vou tentar passar o cursorzinho, está o axônio, que é onde será afetado aqui na doença. A conexina 32 é uma junção comunicante encontrada nas células de Schwann. São essas células que embaiam e mielinizam as fibras nervosas periféricas. A conexina 32 não forma junções comunicantes, que são estruturas que permitem a comunicação entre células, com outras células de Schwann. Em vez disso, a conexina 32 predomina nas membranas paranodais e nas fissuras de Schmidt-Lantermann, formando canais intercelulares que ligam porções da mesma célula. Mutações no gene da conexina 32 causam a doença de Charcot-Marie-Tooth ligada ao cromossomo X, uma desordem desmielinizante do sistema nervoso periférico caracterizado pela perda progressiva das funções motora e sensorial dos membros distais. Na figura ao lado, podemos ver uma eletromicrografia de um axônio durante o processo de mielinização. Nesse estágio de desenvolvimento, a mielina consiste em cerca de 6 camadas da membrana. O mesaxônio interno, como podemos ver aqui, e o mesaxônio externo, que está aqui, das células de Schwann, representam partes da membrana mesaxônica. Aqui em cima, podemos ver outro axônio, e ele está presente, mas ainda não foi envolvido dentro do mesaxônio de uma célula de Schwann. Outras características notáveis incluem a lâmina basal, que é essa parte aqui,
da célula de Schwann e a quantidade significativa do citoplasma da célula associado ao processo de mielinização. Em relação ao diagnóstico da doença, ele é baseado em achados clínicos característicos. Os indivíduos que apresentam queixas geralmente são jovens que possuem dificuldade para usar calçados, calosidades progressivas nos pés e deformidades dolorosas nos artelhos. Dentre esses achados clínicos também está a presença de um pé cavo, que pode ser analisado por um ortopedista que irá avaliar a sensibilidade, os reflexos tendíneos e atrofias, mas deve ser feita também uma avaliação por um neurologista, que pode requerer alguns exames neurológicos completos, como eletromiografias, citogenéticas e outros exames de imagens, para confirmação diagnóstica. Por ser uma doença de caráter genético, é também avaliado o histórico familiar para verificar a presença da doença em parentes. Também é realizada uma análise da condução elétrica dos nervos periféricos, uma vez que, como já comentado, são as estruturas nervosas mais afetadas, e também é avaliado critérios histopatológicos do tecido nervoso. Com relação aos sinais e sintomas da patologia, ocorre atrofia muscular progressiva, que se inicia nos pés e posteriormente nas mãos e nos antebraços, de evolução lenta. Além disso, é comum notar deformidades como o pé cavo, que vocês estão visualizando na imagem à direita. E há também alterações vasomotoras. Ocorre também cãibras, fraqueza muscular e tremores, além da degeneração elétrica dos músculos afetados, além de reflexos profundos, hipertrofia de nervos e da panturrilha e ausência de retrações fibrotendíneas. E esses sintomas, eles levam a um comprometimento dessa conexão do tecido nervoso e do músculo esquelético que vocês visualizam à esquerda. Agora falaremos sobre o tratamento. Infelizmente, nenhum tratamento pode interromper a progressão da doença. Entretanto, podem existir métodos para retardar a sua progressão, como os recursos fisioterapêuticos. A fisioterapia contribui nas disfunções sensório-motoras apresentadas pelos portadores da síndrome, conferindo-lhes benefícios através da estimulação do sistema neuromuscular, como tratamento cinesioterápico, biomecânico e da eletroterapia. A fisioterapia pode utilizar tanto desse tratamento convencional, que é extremamente relevante, quanto de inovações como game terapia, possibilitando a manutenção da integridade e favorecendo a recuperação motora, funcional e neuropsicológica. Além de incentivar a atividade cerebral, a game terapia facilita a adaptação dos pacientes, especialmente crianças e jovens em tratamentos fisioterapêuticos. Apesar de não substituir outras práticas, a técnica é bem aceita por médicos e pacientes. Com a interatividade dos jogos, os pacientes podem fazer diversos tipos de exercícios, cada um com diferentes objetivos, simulando movimentos reais. No modelo mais comum do tratamento, o paciente é acomodado diante de sensores que captam seus movimentos. Assim, é possível guiar os personagens durante os jogos, e o processo pode ser controlado pelo terapeuta. Nosso trabalho foi uma pesquisa feita a partir das seguintes referências, principalmente pelos livros de histologia recomendados pelas professoras, além de artigos que dissertam sobre a doença. Muito obrigada pela atenção, até mais!